Eu hoje tenho boas notícias para vocês. Notícias do próprio Deus. Notícias do Evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Alegres novas de boas notícias. Que boas notícias são essas? São as boas notícias do Evangelho. O Evangelho de Cristo, preste bem atenção no que eu vou dizer, é a melhor notícia vinda do céu, vinda da parte de Deus, e diz respeito à nossa salvação eterna em Cristo Jesus. Quando nós pensamos em termos de Evangelho, Evangelho de Cristo, necessariamente temos que pensar que Jesus não apenas morreu sozinho. Ele não apenas morreu por nós. Sim, Ele morreu por nós. Esta é uma grande verdade da palavra de Deus. Ele morreu por nós. Isto revela o amor dele por nós. Mas você precisa saber que quando ele morreu naquela cruz, ele nos levou a morrer com ele aquela morte, a nossa morte com ele do ponto de vista espiritual. Ele nos levou a morrer com ele, nos libertando verdadeiramente do pecado. Jesus Cristo morreu uma morte compartilhada com todos aqueles que ele veio salvar. João capítulo 12, versículo 32. Veja aí o que o próprio Jesus disse. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O 33. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Vejam bem, Jesus está dizendo que quando ele fosse levantado da terra, ele iria atrair a si, puxar para si todos os homens, todos aqueles que ele veio salvar. No versículo 33, está dizendo que ele disse isso para mostrar às pessoas o gênero de morte que ele haveria de morrer. Qual foi o gênero de morte que Jesus morreu? Cruz. Ele morreu crucificado, você sabe disso. Então ele está dizendo que quando ele fosse levantado da terra, então Jesus Cristo foi pregado numa cruz. A cruz estava deitada no chão, estirada no chão. Jesus foi colocado nela, ele foi pregado nela
pés, mãos. E ele foi levantado. É o que ele está dizendo aqui. Ele foi levantado. Levantaram a cruz. Nesse gesto de levantar Jesus sobre a cruz, ele falou. Eu creio porque foi ele que falou. Eu vou atrair todos a mim. Ele foi sendo levantado e nós fomos sendo atraídos, inseridos, colocados, enfeixados no corpo dele, do ponto de vista espiritual. Nós fomos identificados no sacrifício de Cristo. Por isso que eu disse que a morte de Jesus é uma morte compartilhada. Se você não crer que você morreu com Cristo, você não está salvo e nem poderá estar. Jesus morreu a nossa morte. Nós morremos com ele. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Se um morreu por todos, quem é? Quem é que morreu por todos? Jesus Cristo. Quem são os todos? Todos são todos. Morreram com ele. Eu pergunto, você entra nesse pacote? Você entra aí? Você crê que você está entre esses todos? É preciso crer. Depois da nossa morte com Cristo na cruz, Deus o Pai ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo, e nós também fomos ressuscitados juntamente com o seu Filho. É o que afirma a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Juntamente com Cristo nos ressuscitou. Você está percebendo que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo do ponto de vista espiritual? O texto diz: nos ressuscitou juntamente com Cristo. Então, nós fomos ressuscitados com Cristo. Nessa nossa ressurreição com Cristo, nós ganhamos a vida de Cristo. Cristo se tornou a nossa vida. Colossenses capítulo 3, versículo 4, diz que Cristo é a nossa vida. É. Aqui e agora. Ele é. Se você crer que com ele morreu e ressuscitou. Veja aí. Quando Cristo, que
que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, você crê? Você crê que Cristo é a sua vida? Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, eu gosto tanto desse versículo, porque nesse versículo está a solução de Deus para mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, prestou atenção? E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E vivo não mais eu, esse eu é a nossa encrenca, esse ego que vive de egoísmo, que não quer sair do comando da própria vida, do governo da própria vida. Esse eu, ele quer ser protagonista de qualquer jeito. Esse eu é encardido. Enquanto você estiver vivendo sob a égide desse eu, você vai ser uma pessoa amargurada, ressentida, insatisfeita. Você vai ser uma encrenca, a sua própria encrenca. O maior de todos os inimigos é você mesmo. É esse eu que é trapaceiro, sutil. Ele precisa ser colocado fora. E só tem um jeito. E tem mais, ele não quer morrer, mas ele tem que morrer. A proposta do Evangelho é a nossa morte com Cristo, a nossa ressurreição com Cristo, para Cristo viver em nós. Então, pelos critérios do Evangelho, nós morremos e ressuscitamos em Cristo, e agora Cristo vive em nós a sua vida com todo o poder, com toda a santidade e com todo o recurso que Ele tem. Ainda temos a nossa personalidade humana, sim, temos, mas é Cristo vivendo e vivendo em todas as áreas do nosso ser. Isto é algo espetacularmente grandioso. É muito grande isso. E isto é algo que nós precisamos crer. Fé nesta verdade faz toda a diferença, não só aqui neste mundo, mas também na eternidade. Que coisa boa, que coisa boa. Eu morri com Cristo. Que coisa boa, Cristo vive em mim. Que essas novas sejam sempre as boas novas na sua vida. É o meu desejo.